Meu nome é Rui, eu sou aluno de licenciatura em Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. O que são biomas? Bioma, do grego, a palavra bio significa vida, ioma significa grupo. Bioma é um conjunto de vida animal e vegetal identificados em um mesmo espaço geográfico em condições semelhantes. Eles dividem um espaço geográfico e compartilham de algumas mesmas características. No Brasil, nós temos vários biomas e eu vou falar nessa aula sobre alguns dos principais biomas brasileiros, que certamente vocês já ouviram falar, quem sabe em todos eles ou alguns deles. Quais são eles que nós vamos abordar na aula de hoje? Os biomas brasileiros. A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e, por último, o bioma Pampa. Nós vamos falar um pouquinho das características de cada um desses biomas. Mas antes disso, se eles são um conjunto de vida que vive em condições, em características semelhantes, quais são essas regiões? Onde estão esses biomas? Nós temos aqui um mapa do Brasil, dividido pelos biomas que nós vamos abordar na aula de hoje. Temos em verde o bioma Amazônia, que abrange grande parte da região norte do país. Temos o Pantanal, que fica aqui na região centro-oeste, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Temos o bioma Cerrado, que pega uma parte também aqui do centro-oeste. Temos a Caatinga, que está localizada no nordeste brasileiro. E temos por último o bioma Pampa, que localiza-se no sul do país. Esse é o mapa de como estão divididos os biomas que nós vamos abordar na aula de hoje. Agora nós vamos falar do nosso primeiro bioma Amazônia. Aqui nós temos uma foto de uma imensa floresta e de um grande rio ao meio. Esse aqui é o bioma Amazônia. O que é o bioma Amazônia? Característica. O bioma Amazônia, ele é o maior bioma brasileiro. Vocês viram pelo mapa? Em verde, ele realmente é bem maior que os demais. E outra característica, ele é a maior reserva de água doce de superfície do mundo. É a maior bacia hidrográfica e também a maior floresta tropical do mundo. O bioma Amazônia é considerado o conjunto de ecossistemas de maior diversidade do planeta. Para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas, 30 milhões de espécies animais existem na Amazônia, fazem parte desse bioma, além também de milhares de espécies de vegetação. E cada bioma tem suas características, a vegetação, a fauna e em clima também, diferente para cada um. Qual é o clima do bioma Amazônia? Na Amazônia acontecem bastantes chuvas e as temperaturas são bastante elevadas. Elas permanecem o ano todo entre 22 e 28 graus. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de
espécie, um animal dentre os milhares que fazem parte do bioma amazônico. Na sequência, nós vamos falar sobre o cerrado. Quais são as características desse bioma? Onde se concentra o cerrado? O cerrado, nós temos aqui na área laranja, nós temos aqui ele parte da região centro-oeste, temos o cerrado. E o que é o cerrado? O cerrado ele é o segundo maior bioma em extensão. Ele é o segundo maior bioma e características desse bioma. Ele possui um inverno seco e possui um verão chuvoso. As temperaturas elas oscilam durante o ano entre 21 e entre 27 graus. Cerca de 12 mil espécies vegetais são encontradas nesse bioma. Qual é a característica da vegetação do cerrado? A vegetação normalmente é baixa, com plantas espalhadas e de aparência seca. Nós temos também para vocês um exemplo de um animal que é encontrado no cerrado. O próximo bioma que nós falaremos é a Caatinga. A Caatinga, também nós vimos no mapa, a Caatinga ela se localiza na região nordeste do país. E algo assim gratificante para nós brasileiros, que esse bioma é o único bioma exclusivamente brasileiro. O que significa? Que grande parte do seu patrimônio biológico, do que é encontrado, de vidas que são encontradas nesse bioma, não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Ele apresenta um clima semiárido, uma vegetação com poucas folhas, são adaptadas para os períodos de seca. O que é um clima semiárido? É um clima com baixa umidade e uma quantidade reduzida de chuvas, pouca chuva. Isso assim, nós todos somos sabedores que o Nordeste, a região, é uma região de pouca chuva, então é uma característica desse bioma. Temos árvores assim com poucas folhas, árvores secas, temos também a presença de cactos, outros árvores assim que elas se adaptam ao clima e sobrevivem. São árvores próprias, capazes de sobreviver nesse bioma. Ele ocupa cerca de 12% do território brasileiro, esse bioma. E o que significa Caatinga? A palavra Caatinga, em Tupi-Guarani, significa Mata Branca, pela aparência das folhas secas, quando assim, devido a um período extenso, sem a presença de chuva, as folhas se tornam esbranquiçadas, acabam caindo. Então, em Tupi-Guarani foi colocado esse nome devido a essas características. Caatinga significa Mata Branca. Há um grande problema desse bioma, que já calcula-se que já mais ou menos 40 mil quilômetros quadrados já foram transformados em deserto. E por que isso ocorreu? Em consequência do corte da vegetação.
a população às vezes acaba cortando a vegetação para servir como lenha, né? Um mau uso do solo, queimadas também, contribuíram para que uma grande área desse território acabasse se transformando em deserto. Uma característica diferenciada dos demais biomas também, que os animais que vivem nesse bioma, eles possuem hábitos, vários possuem hábitos noturnos. E por que eles possuem hábitos noturnos? Devido às altas temperaturas durante o dia. Então eles procuram mais sair durante a noite. Devido à falta de chuva, os rios aqui eles não são contínuos. Existem rios que são temporários. Eles secam em períodos que não chove. Mas também no período que chove, essas árvores que são esbranquiçadas ou com poucas folhas, ou até mesmo sem folhas, elas voltam a florescer. Elas florescem, né, e ficam verdejantes durante o período de chuva. Aqui nós temos um exemplo de um réptil, né, também encontrado na Caatinga. Agora nós vamos falar sobre o bioma Pantanal. O Pantanal, né, ele se localiza aqui também nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e ele é considerado, esse bioma, uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Por quê? O Pantanal, nós falamos em relevo, e o Pantanal basicamente ele é uma planície, né? E como característica dele, ele tem o seu alagamento durante os períodos de chuva, né? Ele é o menor bioma em extensão territorial, mas em contrapartida, devido à sua rica biodiversidade, ele foi considerado pela Unesco um patrimônio natural mundial. Ele possui, ao contrário da Caatinga, é um bioma que possui água em abundância. E dentro do Pantanal existem mais espécies de peixes do que em todos os rios da Europa, do que toda a Europa. Só no Pantanal existem mais espécies. Também a respeito do clima. O clima é caracterizado por temperaturas elevadas. O verão ele é chuvoso, o inverno ele é seco. A temperatura no verão ela gira em torno dos 32 graus e no inverno a temperatura fica em torno dos 21 graus. E a vegetação, como é a vegetação do Pantanal? Ela é o menor bioma, e por estar próxima da Amazônia e do Cerrado, ela apresenta uma diversificação de paisagens, né? Agora nós temos aqui, para vocês verem, o Pantanal, uma espécie do Pantanal, o jacaré do Pantanal. Nós temos ainda 2 biomas para nós falarmos as características. Temos agora a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela se localiza em toda a costa litorânea do Brasil. Ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela engloba 17 estados brasileiros, né? Por estar em diferentes regiões do Brasil, né, ela de um extremo ao outro, na costa litorânea, ela apresenta diferentes ecossistemas e também diferentes climas, né? E uma característica
Mata Atlântica, que por estar próximo ao mar, é uma região que é um bioma que apresenta uma grande quantidade de chuva. E só ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados em extinção do Brasil. Aqui nós temos um exemplo de um animal encontrado na Mata Atlântica, um tucano. E finalizando os biomas, vamos falar sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa se localiza no extremo sul do país. E o que significa Pampa? A palavra Pampa, ela é de origem indígena e ela quer dizer região plana. Ela ocupa cerca de 170 mil quilômetros quadrados e apresenta uma vegetação campestre. Ela mais parece um tapete verde, é uma região assim de planície, de pouca ou quase nenhuma elevação, e ela apresenta um clima subtropical úmido. O verão é quente, o inverno é frio e a chuva ela acontece regularmente no ano todo. Ela é a região, né, é o bioma também que apresenta a maior amplitude térmica. Nós vimos nos biomas que nós tratamos durante a aula que a temperatura durante o ano, nos outros biomas, elas pouco se alteram. Já no bioma Pampa, elas têm temperaturas que podem variar de 0 graus até 35 graus. E nós temos aqui, finalizando a nossa aula, um exemplo de um animal encontrado no bioma Pampa, uma capivara. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco sobre os principais biomas brasileiros.